Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera! Ó, que delícia, hein? Só que é uma coisa atrás da outra, então nós vamos tudo junto, combinado? Vamos lá, ó, plano cartesiano, vou ter o eixo aqui, vou ter o eixo aqui. Quem é esse cara? Eixo X, eixo das abscissas. E esse cara? Eixo Y, eixo das ordenadas. Que fácil, fácil mesmo. 1, 2, 3, 0 é a origem. Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, vai embora. Menos 1, menos 2, menos 3, pode ser 1,5? Pode, tá? Às vezes vai acontecer, mas é raro. Beleza? Se eu fizer assim, ó, 1 e 2, eu vou ter o ponto 1 e 2. A ordem importa? A ordem importa. Se eu trocar aqui, troca a posição. 2, 1, 2, 1. Olha lá, ó. Ponto B, 2, 1. Por isso que isso aqui chama par ordenado, porque a ordem importa. Primeiro eu sempre vou pensar em quem? No X. Depois no Y. Detalhinhos que tem que guardar daqui. Primeiro, esse cara aqui, ó. Quem é esse cara aqui? Bissetriz dos quadrantes ímpares. Do primeiro e do terceiro. O que tem de particularidade da bissetriz dos quadrantes ímpares? Ó, o X e o Y são iguais, ó. 2 e 2, 1 e 1, menos 1, menos 1, menos 2 e menos 2. E vai embora. Beleza. Quadrante ímpar, X e Y são iguais. E a outra, ó. Bissetriz dos quadrantes pares. Então lá eu posso pôr BI e aqui BP, quadrantes pares. Qual que é a relação aqui, ó? Menos 1 e 1, menos 2 e 2. 1 e menos 1, 2 e menos 2. O X e o Y são o quê? Opostos. Que fácil. Fácil mesmo. Tudo bem? Fácil mesmo. Fácil mesmo. Detalhinho para guardar. A hora que o ponto estiver em cima do eixo, acontece sempre a mesma coisa. Ó, isso aqui é o eixo e o Y é 0. Então, a hora que o ponto estiver em cima do eixo X, o Y sempre vai ser 0. E a hora que o ponto estiver em cima do eixo Y, vou pegar isso aqui, ó. O X sempre vai ser 0. Guardou, 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 guardou. Primeira coisa, primeira continha que vai ter, a gente encontrar o ponto médio. Esse é o mais fácil que tem. Encontrar o ponto médio, fazer a média, soma e divide por 2. Só que aqui eu vou ter o ponto A, vamos inventar aqui, 10 e 2. E o ponto B, vamos inventar, menos 4 e 6. Tá? Então eles estão em lugares totalmente diferentes. 10 e 2 vai estar aqui, menos 4 e 6 vai estar aqui. Tá? Então o que acontece? Como que eu acho o ponto médio? Primeiro eu vou mexer com o X. Então primeiro eu vou achar o X médio e depois o Y médio. Primeiro o X médio, depois o Y médio. Encontrar o X médio. Pego o X do ponto A, somo com o X do ponto B e divido por 2. E o Y? Pego o Y do ponto A, o Y do ponto B e divido por 2. Que fácil, fácil mesmo. Tá? Você dá para fazer de cabeça. Dá não, é para fazer. 10 com menos 4 dá 6 por 2, 3, 2 com 6,
8 por 2, 4. Então, o ponto médio vai ser o ponto 3 e 4. Tudo bem? Fácil, né? Fácil pra caramba. Fácil, fácil, muito fácil. Muito. E aí nós vamos aprofundamento, aula da tarde. Aula da tarde. Coloca um asterisco. Baricentro. Como encontrar o baricentro? Como encontrar o baricentro? O que é o baricentro antes? Tem meu triângulo, ó, metade, vértice até a metade. Baricentro é o encontro das medianas. Esse é o baricentro, é o ponto G, tá? Aqui nós vamos direto. Como aqui é metade, eu vou usando aqui metade, metade. O que eu chego? O X do baricentro, vamos chamar de G, XG, e o YG, como que eu encontro? Facinho. Eu vou ter o vértice A, o XA e o YA, o vértice B, o XB e o YB, o vértice C, o XC e o YC. E aí? E aí é só somar e dividir por 3 para achar o baricentro. Então, eu vou pegar o XA mais o XB mais o XC e dividir por 3. Vou pegar o YA, o YB mais o YC e vou dividir por 3. Aí eu acho o ponto baricentro. O coordenada X e a coordenada Y. De boa, né? Que fácil, né? Fácil, 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 fácil. Guardou, guardou, guardou. Voltou! E aí, distância entre dois pontos. Aqui a gente chegou no Enem. Aqui a gente chegou no Enem. Vai precisar da fórmula? Provavelmente não, tá? Vocês vão entender por quê. Então vou ter lá o eixo X, o eixo Y. É óbvio que os pontos, não vai estar um aqui, não vai estar outro aqui. Senão, se está em cima do eixo, é facinho, é só pegar esse e tirar esse. Né? Que jeito vai estar? Vai estar um ponto aqui e o outro vai estar na diagonal, ó. Vai estar inclinado em relação aos eixos. E aí ele vai querer a distância daqui até aqui, distância de A até B. Presta atenção no que forma. E é isso que vocês vão fazer no Enem. Vai ter um desenho, vai ter um mapa. Quer ver, ó? Ó, ó, ó. Mapa. Ó, ó o mapa. Tá? Então, a hora que eu tenho o mapa, o que que acontece? Não preciso ficar pondo o X do A, Y do A, X do B, Y do B. Por quê? Porque a hora que eu pego o mapa e mexo no mapa, que figura que forma? Triângulo retângulo. Então, a hora que quiser distância entre dois pontos, o que eu tenho que fazer aparecer no desenho? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tudo bem? Professor, se não tiver desenho, só tiver os vértices aí, os pontos, os vértices do triângulo, tal. Aí nós vamos ver como que eu acho que eu falei daqui a aqui. Esse cara menos aquele. E daqui a aqui é a mesma coisa que daqui a aqui? YB menos o YA. Tudo bem até aí? Eu não quero a distância? Olha o meu triângulo. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso aqui, candidatíssimo a ter, tá? O quadrado passa para lá como raiz. Professor, que é mais ou menos. Sim. Só que aqui é distância e não vou ter uma distância negativa. Então é só substituir.
tá? Então, se não tiver desenho, tiver lá os vértices, acabou, tá? Agora, se tiver desenho, faz o desenho do triângulo, faz o triângulo aparecer, coloca os valores aqui, ó, você vai ter lá e acha. Bem fácil, né? Bem fácil, tá? Copia, 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 copia. Assustaram, né? E aí chegou na principal coisa de hoje, tá? Por isso que tem aquele bonde de aula, que é tudo de reta, tá? Tudo. Então tem que prestar atenção, vai ter uns detalhinhos sim, mas a hora que eu chegar aqui vai ser a principal coisa, tá? Então vou ter minha reta R, tá? O que eu vou precisar ter nela? Pontos. Vou marcar aqui um ponto A, ó. Veja que eu estou utilizando praticamente o mesmo desenho, ó. Ponto B, ó. O que formava? Triângulo, retângulo. Tudo bem? O que eu preciso dela? Eu preciso desse cara aqui, ó. O que é esse cara aqui, ó? É a inclinação em relação sempre ao eixo X. Observa que aqui e aqui, ó, são o quê? Correspondentes. Ah, então isso aqui é o mesmo ângulo. O mesmo ângulo. Vamos chamar aí de alfa. Mesmo ângulo alfa. Ah, então se eu vou trabalhar com esse ângulo e eu tenho isso aqui, que é o XB menos o XA, e eu tenho isso aqui, que é o YB menos o YA, o que eu tenho no desenho? Ângulo, cateto oposto e cateto adjacente. Ah, por isso que usa aqui? A tangente, cateto oposto e cateto adjacente. Ah, e a hora que eu acho esse cara, eu estou achando quem? O coeficiente angular, que daqui para frente nós vamos chamar de eminho. Então, como que eu acho o eminho? O eminho, eu vou achar ele com a tangente do ângulo alfa. Ou, o que é a tangente do ângulo alfa? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Diferença do y dividido pela diferença do x. Que legal. Então, o que eu preciso? Se eu tiver o ângulo, eu vou aqui direto. Vamos ver um exemplo? Bem facinho. Ó, vai ter um desenho lá assim, ó. Bem fácil, hein? Vamos pôr de outra cor. E a minha reta tá aqui, ó. O cara pode sacanear. 120. É esse ângulo? Não! O ângulo é esse, ó. Sempre em relação ao eixo X, no sentido anti-horário. Ah, esse aqui é 120, aqui é 60. Então, a hora que eu tiver o ângulo, quem é o eminho? A tangente do ângulo. Tabelinha, tabelinha, tabelinha. Tem que saber a tabelinha. Tangente 60, raiz de 3. Acabou. Bem fácil. Fácil mesmo, tá? É mais raro, vamos chamar eminho de R, ter o ângulo. O que vai ter? Os dois pontos. E aí? E aí vamos ver um exemplo. A hora que eu tenho os dois pontos, olha o que vai acontecer, ó. Um pouquinho X, Y, vamos pôr uma reta de assim agora. Tá? Vamos supor que aqui corta no 3 e aqui corta no 4. O que é para fazer para achar o eminho a hora que tem esse desenho? E ele vai aparecer um monte de vezes. Você vai marcar o ponto. Falei agora há pouco. 0 e 3. E aqui? 4 e 0. Primeiro o X, depois o Y. Senhor, quem é o eminho? Vou chamar de reta S essa. Quem é o eminho? Diferença do Y. Tanto faz eu começar do de cima para o de baixo ou do de baixo de cima.
Só que se eu começo de 1, tem que continuar sempre aí. 3 menos 0, 3 dividido, 0 menos 4. Então em mim vai ser menos 3 quartos. Fácil. Fácil. Então coeficiente angular, menos 3 sobre 4. Muito fácil. Muito fácil. Tá? Que legal. Mas e se ele não quiser só o eminho, tá? Ele quiser o que dessa reta? A sua equação. E é isso que cai. Determine a equação da reta. Determine, ó o fio. Determine a equação da reta. Ou eu preciso do eminho, tá? Ele dá o ângulo e eu tenho que ter um ponto. Não tem escapatória, eu tenho que ter um ponto, tá? Ou se ele não der isso aqui, ele vai dar 2 pontos, tá? Por que eu tenho que ter um ponto? Porque um x e um y vai ser o x e o y genérico, que vai valer para qualquer um. E o outro vai ser o x do ponto e o y do ponto. Então esse zerinho aqui significa do ponto. A gente acabou de ver que o eminho é quem? Diferença do y sobre a diferença do x. Esse cara vai valer para qualquer um, isso aqui é o ponto que eu tenho que ter. Então, para ter a equação da reta, o que eu preciso ter na mão? O que eu preciso ter na mão? O eminho, que a gente já viu como acha, e um ponto. Por quê? A hora que eu multiplicar em cruz, vamos pôr de amarelo, vai ficar como? Y menos o y0 é igual eminho que multiplica x menos o x0. Já estão gritando aí, que eu tô ouvindo daqui, na casa de vocês. Ioiô! Xoxô. Vai de novo, é para acordar todo mundo, Ioiô! Xoxô, ioiô, xoxô. Lembra, claro que lembra. Ioiô, mi, xoxô. Fácil, né? Então vamos ver as variáveis que tem aqui. Então olha lá, ó. Vai ter um desenho qualquer, ou ele já dá os pontos. Beleza? Vamos pôr um aqui, ó. Agora vamos pôr longe. Reta R, eixo X, eixo Y. Vamos pôr aqui, ó, menos 1 e 4. Esse é um ponto, ponto A. Vamos pôr um ponto B aqui, ó. 1 e 1. Esse é o ponto B. Ele vai pedir, determine a equação dessa reta R. Primeira coisa que tem que fazer, achar o eminho do R. Achar o eminho. Tá, para não ter erro, vai lá no ponto A. Quem é o ponto A? X, Y, ó, X e Y. Quem é o ponto B? X e Y. Quem é o eminho? Diferença do Y, 4 menos 1, eu vou de lá para cá. 4 menos 1 sobre diferença do X. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Ó, que eu já fiz de propósito para dar quebrado mesmo. Então, o eminho do R vai ser quem? 4 menos 1, 3. Menos 1 e menos 1, menos 2. O menos vem para frente aqui, ó. Ó o eminho. Menos 3 sobre 2. Pode ser negativo? Pode. Pode dar fração? Pode. Beleza. Tá? Achou o eminho? Aí eu vou lá na minha forma. No ioiô, mi, xoxô. Aí eu vou lá. Ioiô, mi, xoxô. Tudo bem? Dependendo do jeito que tiver escrito, tem um nome. E é isso que a gente vai ver. Eu só vou substituir.
y menos o y do ponto. Qual ponto? O ponto que vocês quiserem. Tanto faz pegar o A ou o B, vai dar a mesma coisa. Ah, professor, tem algum mais fácil? Óbvio. Esse cara aqui, ó, ele não tem sinal de menos. Eu não vou ter que fazer joguinho de sinal, não vou me perder. Então pega aquele 1 em 1. Ah, 1 é igual a eninho menos 3 sobre 2 vezes x menos 1. Parou. A hora que eu não faço a conta, ela tem um nome. Essa equação é chamada de equação fundamental da reta. Vai pedir ela? Não, né? Vai pedir fazer conta. Beleza, aí eu tenho duas possibilidades para fazer a conta. Tá? Primeira, desenvolver a conta mesmo. Passar o 2 multiplicando e o menos 3 faz a distributiva. Então vamos lá, 2 vezes y, 2 vezes menos 1, igual menos 3 vezes x, menos 3 vezes menos 1. Beleza? Tá. O que é essa aqui? Todo mundo para um lado só, igual a zero. Lembrando que o x precisa ficar positivo, então eu vou mandar para lá. Se o x já tivesse positivo, eu trazia para cá. Beleza? Então vou mandar para lá. Então vai ficar 3x, o 2y já está lá e o 3 vai negativo. Igual a zero. Ó. Talvez essa seja a que mais cai. Como que ela é chamada? Equação geral da reta. Que bom. Fácil, né? Fácil mesmo. Uma conta bem facinha. Tem outra? Tem outra. Qual que é a outra? Eu preciso deixar o y isolado. Precisa ficar y igual. Então, beleza, ó. Um pouquinho de branco. Então, vai ficar y menos 1 igual. Faz a conta. Menos 3 sobre 2x mais, menos com menos dá mais, 3 sobre 2. Tudo bem? Precisa ficar y igual. Y igual. Menos 3 sobre 2 vezes x, já está pronto. E esse menos 1 passa para cá mais. Beleza. 1,5 mais 1 dá 2,5. 5 sobre 2. Tem que deixar assim. Que fácil, hein? Como chama essa aqui? Como chama essa aqui? Equação reduzida da reta, tá? Qual que é legal? Essa aqui, ó. Por quê? Porque você bate o olho. Quem que é esse cara aqui, ó? Ó, é o eminho. A hora que eu tenho a equação reduzida, o cara que multiplica o x é quem? É o eminho. E isso aqui vocês já aprenderam? Isso aqui vocês já aprenderam. Lá no primeiro ano. Ué, não é uma reta? Que formato está isso aqui? Y igual a x mais b. Alguém multiplicando x mais alguém sozinho. Função do primeiro grau. Ah, então uma coisa está intercalada na outra? Sim, sim. Tudo bem? Tá? Faça a descrição bonitinho. Tá? Estuda. Estamos chegando no final, tá? Então não deixa a peteca cair, tá perfeito. Continue assim sempre. Estuda, ó, descrição, atividade. Ninguém para a gente, nós não. Combinado? Tamo junto, beijo, tchau, boa semana!